Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa mesa lateral. Vamos lá? Primeiro aqui eu estou usando uma bexiga de boa qualidade, tamanho 9. Não vou encher ela totalmente, só vou encher o tamanho que eu quero e depois vou usar cola branca. Vou diluir a cola branca com um pouquinho de água só para facilitar na hora de colar o papel na bexiga. E para fazer a papietagem vou usar revista velha, cola branca diluída em água, mas se você não tiver revista velha, você pode usar livros velhos, jornal ou até mesmo folha de caderno que você não usa mais. Vou aplicar 10 camadas de revista com cola e vou deixar secar. É muito importante que você, depois que terminar de fazer toda a papietagem, você deixe secar essa papietagem na sombra, porque se você deixar secar exposto ao sol, vai correr o risco dessa bexiga secar e você perder todo o trabalho. E quanto mais camadas de papel com cola você colar, mais firme vai ficar essa estrutura. Finalizei a papietagem e deixei secar e a estrutura ficou bem firme. Agora eu vou furar a bexiga e depois que furar essa bexiga, vou amassar o fundo dessa estrutura, porque vai ser a parte de baixo, né, do suporte da mesa. Então ela tem que ficar bem paradinha e bem fixa no chão. Então vou amassar dessa forma. Agora nessa próxima etapa vou usar um rolo de papel de 57 de comprimento. Ele é um pouquinho grosso, tá? A estrutura dele, e vou colocar ele assim em cima dessa estrutura e vou fazer a marcação com a ajuda de uma caneta. Depois que fazer essa marcação da grossura desse rolo, vou cortar com a ajuda de um bisturi ou tesoura ou um estilete. Se você não quiser usar um rolo de papel, você pode usar um cabo de vassoura ou uma madeira da sua preferência. Aqui eu vou abrir bem certinho, que é para encaixar esse rolo de papel. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho de notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, que ajuda bastante o crescimento aqui no canal. Aqui eu já fiz a abertura onde vou encaixar o rolo de papel e agora eu vou trabalhar com água e gesso. A medida da água e do gesso vai depender muito do tamanho da bexiga que você vai usar. Aqui a medida que eu uso, que eu costumo usar, é 1 de água para 2 de gesso, tá? Você vai fazer essa mistura da quantidade que vai preencher toda essa estrutura que eu fiz com a papietagem, tá? Depois que fiz essa mistura, eu vou colocar dentro dela. Para fazer essa etapa, é muito importante que a estrutura da papietagem esteja bem firme, tá? Por isso que é muito importante você colar 10 camadas ou mais, para que quando você for colocar esse gesso dentro dela, não corra o risco dela desmanchar. Aqui eu já coloquei o gesso dentro da estrutura e agora eu vou encaixar o rolo bem centralizado, tá? É muito importante que você centralize bem certinho esse rolo ou a madeira que você vai usar, e depois vou deixar secar entre 1 hora ou meia hora, vai depender muito da temperatura. Aqui eu deixei secar meia hora porque aqui o local onde eu moro é um pouquinho quente, então esse gesso vai secar bem mais rápido. Mas você pode usar também o gesso de secagem rápida ou gesso de secagem lenta. Se você não tem muito conhecimento com o gesso ou nunca usou, aconselho você usar o gesso de secagem lenta, que não vai correr o risco no meio do processo que ele seque e você acabe perdendo o material. Aqui eu já tirei todo o papel e vou deixar secar. Eu vou deixar secar mais ou menos entre 2 a 3 dias, dependendo da temperatura. Aqui eu deixei secar 3 dias, e se ficar alguns furinhos, como ficou nessa estrutura que eu fiz, eu vou fechar com a ajuda da massa corrida. Vou aplicar uma camada de massa corrida em toda essa base, tá? E depois vou deixar secar 24 horas para lixar. Aqui eu já deixei secar, certo? Apliquei e deixei secar, e vou usar uma lixa, primeiro a lixa de número 150 e depois a lixa de número 500, para tirar os riscos que ficou da lixa 150. Depois que lixar, eu vou tirar todo o excesso do pó e vou aplicar uma camada de tinta acrílica branca. Eu uso a tinta acrílica para parede, que você encontra em loja de material de construção.
Mas você pode usar também a tinta acrílica ou a tinta PVA para artesanato, que você encontra em papelaria ou em loja de material para artesanato, tá? Aqui eu vou aplicar uma camada e vou deixar secar. Pintei e deixei secar e agora eu vou usar essa tinta em spray metálica da cor dourado, que você também encontra essa tinta em loja de material de construção. Estou usando essa cor, mas se você preferir, se você for fazer, você pode usar a cor da sua preferência. E se você gostou desse projeto e se caso queira fazer, eu vou deixar todas as informações de material que usei para fazer e todas as medidas aqui na descrição desse vídeo, tá? Aqui eu vou pintar e vou deixar secar. E agora eu vou fazer o tampo da mesa. E para fazer esse tampo eu estou usando papelão. Eu quero o tampo da mesa redondo, então eu estou usando essa tampa que tem aqui em casa com 43 centímetros de circunferência. Mas você pode fazer do tamanho da sua preferência. Aqui eu passei o círculo para o papelão e agora eu vou cortar com a ajuda de um estilete. Para fazer esse tampo, eu estou usando 4 círculos do mesmo tamanho, usando papelão grosso. Mas se você não tiver esse papelão grosso, você pode fazer com papelão fino. E para colar esses círculos um no outro, estou usando a cola branca. É simples de fazer, você vai passando cola em todo o círculo e vai colando um sobre o outro. Depois que colar todas as camadas, eu vou pegar um peso e vou colocar em cima dessa placa e vou deixar a cola secar totalmente. Eu gosto de deixar a cola secar entre 8 a 12 horas para mexer na placa. Depois que deixar secar, você vai pegar e vai fazer o acabamento nas laterais dessa placa, certo? E para fazer esse acabamento eu vou usar tiras de papel Paraná. Você encontra esse papel Paraná em papelaria. Eu compro essa folha inteira desse papel Paraná e depois eu faço a marcação das tiras da espessura que vou usar e corto com a tesoura. Para colar essas tiras de papel Paraná ao redor dessa placa de papelão, estou usando uma cola quente. Se você não tiver essa pistola de cola quente, você pode usar a cola branca. Demora um pouquinho para secar, mas dá certo. Finalizei o acabamento nas laterais e agora vamos para a papietagem. Para a papietagem estou usando cola branca diluída em água e revista velha. Se você não tiver revista, você pode usar livros velhos que você não usa mais, ou jornal ou folhas de caderno que você não usa mais, tá? O importante é você colar 2 camadas de papel com cola e deixar secar. Se você não quiser fazer o tampo da mesa de papelão, você pode fazer de madeira, que dá super certo também, tá? E se você também não quiser fazer esse tampo redondo, você pode fazer no formato que você achar melhor. Aqui eu fiz a papietagem e deixei secar e ela ficou assim. E agora com a lixa número 150, vou lixar toda essa estrutura para tirar se tiver alguma bolha ou alguma imperfeição da papietagem. Então essa lixa vai tirar. Depois que lixei, eu vou tirar o excesso do pó com pano e agora eu vou cobrir com esse papel contact. Esse papel contact você encontra em loja de decoração e também você pode encontrar em papelaria. Aqui eu vou fazer dessa forma. Como eu não tenho um secador e nem um soprador, eu cortei uma tira desse papel, tá? E vou colando nessas laterais, vou fazendo picotes, fazer esse processo em toda nessa borda, né? Dessa lateral desse círculo e depois que fizer ao redor desse círculo dessa forma, esse acabamento eu vou completar com papel contact aqui nessa parte de cima. Vou cobrir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo desse círculo. Finalizei de cobrir o círculo e agora com a ajuda de um isqueiro vou queimando assim nas bordas só para esse papel não soltar. E agora vamos para a montagem. Aqui eu já tenho a base dessa mesa e também tenho o círculo. Mas antes eu vou cobrir esse rolo de papel, tá? Que eu coloquei lá no começo na base dessa mesa com o mesmo papel contact que usei para cobrir o círculo.
finalizei de cobrir esse rolo, certo, do suporte da mesa, e agora eu vou fazer a marcação bem centralizada, onde eu vou encaixar na base da mesa. Aqui eu cortei um círculo de papel na mesma espessura do rolo de papelão e fiz a marcação bem centralizada, e depois cortei com a ajuda de um estilete esse círculo, e cortei e tirei 2 camadas de papelão dessa forma. Depois eu passei cola quente e vou colar lá em cima do suporte da mesa, dessa forma. Colei e deixei secar, e esse foi o resultado final da mesa. Se você gostou desse projeto, deixa o like e comenta aqui o que você achou dessa ideia. E se você é novo aqui no canal e não é inscrito, eu peço que você se inscreva e ative o sininho de notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.